Espírito. E assim, irmãos, a comportagem ela é totalmente espiritual. Se você não estiver no Espírito, você não consegue sentir a direção do Senhor. Senhor Jesus, e a gente desfruta muito disso, porque de manhã, ou quando a gente está na rua, é uma correria muito grande. As pessoas querem trabalhar, vai não sei para onde, vai deixar o menino na escola, tem horário para chegar no trabalho, todo mundo é correndo. E se a gente não estiver na hora certa, no lugar certo, no momento certo, a gente não alcança as pessoas que o Senhor quer alcançar. Por isso que a gente não pode confundir, irmãos, a palavra profética, o que Deus tem nos dado, com qualquer palavra. Irmãos, é sobrenatural. E essa semana aqui em Sapé, eu tive uma experiência muito sobrenatural, né? Eu estava nesse dia, acho que com Maria e Luiz, na comportagem. E aí a gente desfrutando da palavra. Eu tinha acabado de encontrar seu Iranildo. Conversei com ele, a gente emergiu junto e tal, foi muito bom. E aí eu senti um sentimento muito grande de entrar numa clínica. E quando eu ia entrando, uma senhora me acompanhou. Eu olhei para ela e disse, posso orar por você? Ela disse, moça, eu vou entrar aqui. Eu digo, pronto, vamos entrar junto. E aí eu entrei com ela. E aí quando eu cheguei lá, orei por outras pessoas. Mas eu ia embora. Quando eu ia saindo na porta, o Senhor disse, não, volte e oro por ela. E aí eu voltei. Irmãos, quando eu orei por essa mulher, ela olhou para mim e disse, eu não acredito não. Você faz parte daquele povo. Aí eu, hã? Você faz parte daquele povo. O povo que ora pelas pessoas. Posso orar por você? Meu Deus! Essa mulher ficou louca, irmãos. E ela já começou a chorar. E aí eu terminei de orar por ela. E quando eu terminei, ela falou assim para mim, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia encontrar novamente esse povo. Eu disse, Senhor Jesus. Aí eu perguntei, né, o porquê. Ela falou, porque há 4 anos atrás, eu encontrei alguém que fez essa mesma pergunta para mim. Posso orar por você? E nesse dia, quando essa pessoa fez essa pergunta para mim, eu fiz um pedido de oração. Eu orei pela vida do meu filho. E na época, meu filho estava se prostituindo, estava usando drogas, estava se embebedando. E eu pedi para essa moça, desesperadamente, para ela orar por mim. Ela ainda lembra que disse que era uma moça de Mamanguape. E ela disse que ela orou por ela. E ao final daquela oração, ela disse que sentiu paz e aconchego no seu coração. Mas aí, irmãos, 4 anos depois, aleluia, ela me encontrou. Irmãos, e ela testificando do milagre que aconteceu na vida do filho dela. Ela não parava de chorar, irmãos, falando que esse filho está reunindo, está desfrutando da palavra, está dizimando. Ela estava muito alegre. E assim, irmãos, às vezes a gente menospreza. A gente acha que a palavra que nós estamos recebendo, irmão, é qualquer palavra. E ela relatou que ela nem ficou com a palavra. Mas ela disse que aquela oração mudou a vida da família dela. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando a gente sai às ruas para fazer o Posso Orar por Você, a gente tem que entender que a gente está salvando a vida das pessoas. E aí, irmãos, ela pediu para gravar um vídeo, encorajando a gente, né? Encorajando os missionários, falando, olha, vocês que estão aí, porque ela perguntou, né, onde é que tinha essa missão, perguntou muita coisa. Ela falou que até que morava vizinha a irmã Lena. E aí, eu conversando com ela, né, ela perguntou, olha, onde é que é essa missão, como é isso? Eu quero gravar um vídeo para encorajar os missionários. E aí, irmãos, ela gravou um vídeo, ela contou o testemunho dela, né? E ainda falou assim, né, que os missionários, onde quer que eles estivessem, tivessem força, continuassem, porque essa missão era uma missão que salvava pessoas. Amém. Senhor Jesus, é assim, irmãos, né, que de fato a gente possa valorizar essa palavra. Crer que a palavra profética que o Senhor está nos dando não é qualquer palavra. Senhor Jesus, ela tem poder de fazer milagres. Amém. Depois eu vou colocar no grupo da igreja para os irmãos verem. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Possa ser que ela não ficou com o livro, mas assim, a palavra, mas por meio da oração a palavra foi. Amém. De uma forma ou de outra, irmãos, a palavra ela foi. Seja por meio da literatura, seja por meio da oração dos irmãos e do testemunho. Irmãos, isso é o mais importante. Aqui no capítulo 4 de João, né, a mulher de Samaria, Senhor Jesus. Muito rico, irmão, essa passagem aqui. Ela fala no versículo 20, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Irmãos, eu creio que para quem é jovem, talvez seja mais fácil chegar ao monte. Mas para quem é um pouco mais idoso, mais de idade, eu acho que é muito difícil, né, irmãos? Mas isso vem retratar para nós, irmãos, que pela lei judaica, né? Era muito difícil você ter contato com Deus, né? Era quase impossível. Mas, irmãos, Jesus... Ele mostrou para aquela mulher que ele era acessível. Irmãos, que ele é a fonte a jorrar para a vida eterna, irmãos.
Senhor Jesus, ela, diante daquela situação, ela pensou que aquela água lá que o Senhor ofereceu era só para saciar a sede naquele momento, depois vir pegar de novo. Não. Mas o Senhor quis mostrar para ela, irmãos, que a água que o Senhor tinha para dar para ela era uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que nunca mais ela iria mais buscar água naquele poço. Ou seja, o Senhor quis mostrar para ela, irmãos, que apesar dos homens que ela viviam, né, com as pessoas que ela conviviam lá, nunca ela iria se satisfazer. Mas aquele que unicamente poderia satisfazer ela plenamente estava ali, na frente dela. Senhor Jesus. E meu dia, irmãos, eu creio que era um horário assim, realmente aberto, né, Neto? Mas eu creio que também, nesse momento também, é o tempo de maior calor, né? As pessoas também não querem estar muito saindo, não, porque o sol realmente está muito quente. Mas o Senhor, irmãos, Ele não mediu também esforços. Apesar do horário, Ele estava ali, né? Por isso que os irmãos sempre compartilham, né? Não é a igreja do Vinde, né? É do Ide. Porque o Senhor, irmãos, mostrou para nós que Ele foi até as pessoas. E hoje, realmente, irmãos, né, a gente tem ido até as pessoas e também as pessoas estão ao nosso redor. Precisamos realmente aproveitar cada oportunidade hoje que o Senhor tem dado à igreja, irmãos, para a gente orar pelas pessoas e levar essa palavra. Realmente, irmãos, essa palavra é uma palavra, irmãos, bastante elevada, mas só vai compreender se exercitar o Espírito, se imergir nela e se inculcar nela. E nós temos essa função de inculcar, levar essa palavra para as pessoas. Senhor Jesus, por meio da imersão, pequenos pontos, pequenas frases, irmãos, mas que transformam vidas. Amém? Jesus é o Senhor. Jesus. Amém. Eu ganho muito também com a experiência da mulher de Samaria, né? Ela trouxe para nós, né? O Senhor conseguiu trazer para nós, através do exemplo dela, muita luz, né? Do que o mundo é esse poço, né, que Neto falou. É um poço infindável, né? Onde nós, quando estamos lá no mundo, a gente luta por buscar coisas que não vai trazer a total satisfação. Mas a nossa satisfação está no Senhor, né? Em comer e beber do Senhor. Quem come e bebe do Senhor não tem fome nem sede. Amém? Então, e hoje, né, para que nós possamos ter realidade dessa palavra, nós precisamos estar com ela inculcada em nosso coração e precisamos pregar o Evangelho, né? A igreja tem que estar envolvida, irmãos, na pregação do Evangelho. Tem que sair das quatro paredes, né? Pois somos o ID. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Quanto tempo dá um nervoso vir aqui na frente, né? Mas assim, eu fui muito tocada também por essa mulher samaritana, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas eu fui tocado pelo amor do Senhor, irmãos. O Senhor, mesmo quando Ele vê e a gente está buscando fonte, né? Se saciar em fontes que não é o Senhor. Mas Ele não desiste de nós. Você vê aqui nesse texto que Ele diz que foi necessário o Senhor passar por ali para ter encontro com aquela mulher. E a necessidade era mais dela do que do Senhor. Porque o Senhor queria iluminar aquela mulher. Ela não estava no sexto marido porque ela queria, não, irmãos. Ela tinha sede, ela tinha carência, e ela não sabia de quê. Porque o povo no mundo fica... E às vezes até a gente, eu me vi muito nessa situação, né? Às vezes a gente realmente troca o Senhor por cisterna rota, busca satisfação em outras coisas. E às vezes pode até se satisfazer por momentos, mas a gente sabe que a nossa satisfação maior é o Senhor. Amém. Irmão, eu estou aqui, sabe o que é que tem me sustentado? É o amor do Senhor. Amém. E eu não tenho feito nada por Senhor. Eu tenho sido infrutífera. Eu não tenho feito nada, mas todos os dias o Senhor diz: Sandra, não desista. Amém. Eu não desisto de você. Amém. Preserve o que eu tenho lhe dado. Amém. Não olhe para a sua condição, porque quando eu digo Senhor, eu estou aqui, irmão, reunindo, não é porque eu quero, não. Porque por mim, várias vezes eu disse: Senhor, não vou mais reunir, não. Realmente, para mim viver de forma religiosa,
Eu não vou viver, porque todo mundo sabe que eu sempre tive uma vida muito ativa na igreja. E eu, quando vou diante do Senhor, eu digo, Senhor, eu não vou mais reunir. E o Senhor diz, Sandra, não desista. E quando dá a reunião, o Senhor começa a me inquietar para mim vir para a reunião. Então, eu não estou aqui, não é porque eu quero, não. Nem pense que é porque eu quero, nem eu estou brincando de ser crente, não. É o Senhor que tem me sustentado e tem me atraído. Né, Senhor Jesus? A gente vê, assim, que a misericórdia do Senhor pelaquela mulher. Né? Como eu fui tocada. Porque era uma mulher imoral, era uma mulher discriminada. Irmão, só o Senhor sabe o que acontece por trás dos bastidores. Só o Senhor conhece o interior de cada um. A gente não está aqui para julgar, porque quem faz isso, esse poço também, ele simboliza a religião. A religião é que discrimina, é que condena e que exclui. O Senhor, Ele não faz isso. Ele nunca vai desistir. Você vê que Ele diz que Ele tem um zelo pela casa do Senhor, como o irmão Neto disse, esse zelo ele é coletivo, mas é individual também. Deus, Ele se preocupa com a situação do seu coração. Quando tem cambista, quando tem comércio, quando você está trocando, o Senhor, Ele se preocupa com a sua condição, mas Ele não vai lhe excluir por isso, não. Ele vai ter um encontro com você e vai lhe iluminar, que foi o que Ele fez com essa mulher. Essa mulher, ela estava cega, ela estava assim, e a gente não sabe que naquele tempo, né, mulher não podia trabalhar. Por que essa mulher estava em ser marido? Podia ser uma carência efetiva, podia ser uma carência emocional, podia ser uma carência financeira. A gente não sabe, a gente só julga o contexto. Vixe, que mulher imoral, já estava no 6º marido, porque a gente é assim. Mas Deus, irmão, se o Senhor não visse o coração daquela mulher, porque, irmão, eu creio assim, muito na questão que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Tudo é pela intenção do coração, tudo é pelo seu interior, não é pelo que você é, nem pelo que você faz. Porque eu posso estar fazendo boas obras, mas se a minha intenção do meu coração for de me exibir, como a gente está vendo, se for para ter posição, se for para ter carro, Deus vai ver a intenção do meu coração. Não é o que eu estou fazendo, nem o que eu estou sendo, não. É claro que o Senhor quer que a gente esteja ativo, né, contribuindo na edificação do corpo de Cristo. Mas essa edificação, irmão, primeiramente tem que acontecer em mim. Se eu não for edificada, como é que eu vou edificar a igreja? E é algo espontâneo. Você viu que quando o Senhor, aquela fonte que ela tocou no Senhor na vida, ela largou tudo. Ela até esqueceu que ela era discriminada, porque ela foi ver, foi e compartilhou e foi divulgar a palavra do Senhor, porque foi algo espontâneo. Ela tocou na fonte, ela tocou na vida, ela foi suprida, né, nessa necessidade dela. Então, irmão, Deus, Ele se preocupa com sua necessidade, seja espiritual, seja física, psicológica, afetiva, qualquer área de nossa vida. O Senhor, Ele se preocupa nos mínimos detalhes. Né? E eu louvo o Senhor, e o que eu tenho tocado no Senhor, e o que eu tenho me sustentado até hoje, é porque eu tenho tocado nesse amor. Amém. Nesse amor incondicional que me ama. Eu tenho certeza absoluta, convicta, que o Senhor, Ele me ama incondicionalmente, independente das minhas quedas, independente das minhas fraquezas, independente de tudo. Sabe por quê? Porque senão Ele não dizia: vai, Sandra, não desista, Sandra, recomece, dê seus pequenos passos, mas vá que eu estou com você. E é essa a voz que eu quero ouvir, porque as ovelhas, elas ouvem a voz do Senhor, do seu pastor, e segue, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, quando o Senhor falou essa semana, né, do exemplo de João Batista, é que o Senhor estava pedindo para que a gente visse a hora de a gente recuar. João Batista começou totalmente, né, na simplicidade, vestindo pele de camelo, não tinha a estola sacerdotal ali do templo, né, ele estava no deserto, se cobria de pele de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, não participava das finas iguarias ali do templo, né? Começou totalmente bem, mas depois, irmãos, né, quando começou a fazer discípulo, aí é onde mora o perigo.
onde você vai ter posição, né? Tem até esse grito de guerra, né, que diz: para que cargo ou posição, se a palavra nos governa? A gente precisa hoje ser governado pela palavra que é Cristo. Então a gente precisa ver se a gente está aparecendo demais, irmãos. Quem tem que aparecer é o Senhor. Amém. Se for na comportagem, se for em qualquer situação, onde o nosso homem apareça mais do que o Senhor, a gente tem que recuar. Quem tem que aparecer é o Senhor. Amém. Ele é que deixou o trono, né, e se humilhou em forma de servo para nos alcançar, dar a vida por nós. Outra situação que eu fiquei impressionado como o canal, irmãos, como é precioso o canal do Senhor nessa terra. Porque aqui na quarta-feira, o irmão explanou ali, né, como é precioso o exemplo que o Senhor nos deu. Né? Ele, quando falou dessa mulher samaritana, ele deixou. Ele atravessou ali. Eu vou ler aqui, que eu não gosto de estar falando de uma coisa que... Senhor Jesus, diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, onde ele estava, retirando-se outra vez para onde? Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó, cansado da viagem e tal. Aí mostra, né? Ele fez esse percurso todinho. Mas no alimento diário, irmãos, o irmão mostrou já a origem de onde veio, né? Essa origem que tinha os judeus não se dava com os samaritanos. Ele mostrou desde aquela história que a gente está ouvindo aqui da Bíblia, né? Aquela história das retificações do muro ali com Neemias. Que Neemias, quando foi retificar os muros de Jerusalém, os samaritanos não se apresentaram para isso, rejeitaram. E daí, por isso, os judeus não se davam com os samaritanos. E o Senhor faz, como é assim, que vem para nós, né, a palavra revelada através do canal, como é precioso. Porque ele mostrou essa situação na parte da quarta-feira. Senhor Jesus, será que eu estou no dia certo? Não, é na quinta. Aí ele fala aqui, ó, diz assim, que naquele tempo, né, Davi deixou todos os utensílios prontos para edificar o templo. Mas Salomão, por ter várias mulheres, e ele já sendo mais velho, e ali as mulheres, elas perverteram Salomão. E ele foi e adorou outros deuses. Por isso, né, que houve uma divisão entre as 12 tribos de Israel. E 2 foram para Jeroboão e a outra para o irmão dele. E dali, irmãos, vem toda essa situação. Eles, né, juntavam para edificar uma cidade mais forte, eles misturavam o povo. Mas olha só como o Senhor é sábio, né? O Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Ele, para alcançar essa mulher, ele sabia exatamente o horário que ia ter que passar por aquela fonte, né? E mostrar e iluminar aquela mulher, como até a irmã Sandra já compartilhou aqui. Mesmo diante
que não era um povo escolhido, nem nada e tal, mas ele ama do mesmo jeito, e ele foi até e alcançou. Porque, irmãos, aqui, essa mulher, ele foi de meio-dia. Já com Nicodemos, ele foi que hora? À noite. Nicodemos representa o quê? A religião. E essa mulher representa o quê? O pecado. Mas mesmo assim, o Senhor ama ambos. E mostrou que hoje Ele quer um povo que adore Ele em espírito e em verdade. Então, irmãos, o que o Senhor está fazendo conosco é nos levando a viver com Ele constantemente no espírito. Dia, noite. Hoje a gente vê que estamos incentivando o quê? O dorme com Deus, né? Tudo isso, irmãos, é para a gente aprender a viver constantemente, não ter um viver religioso, porque senão o pecado entra, né? Então, o que o Senhor quer é esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. De fato, não é apenas um conhecimento, mas é você viver de fato em espírito e em verdade. E o Senhor vai iluminando, né, cada parte do nosso ser. Então, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, seguindo a linha de nosso irmão Joaquim, né, eu queria também pontuar um princípio muito importante com João Batista, né? João Batista, ele foi escolhido por Deus. Foi ou não foi? Foi, não foi? Ele servia a Deus de uma maneira fora da caixa, totalmente diferente, fora de todos os padrões religiosos. Ele era ou não era usado por Deus? Ele era. Mas até o momento que ele teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ele tinha que abrir mão de tudo que ele era, tudo que ele tinha construído e feito na sua vida. E ele não teve como fazer isso. João Batista, depois de ter encontrado Jesus Cristo, ele teria que ter seguido, deixado o seu ministério e seguido Jesus. Mas ele continuou batizando, continuou pregando. Se nós vemos aos olhos humanos, aos seus próprios olhos, ele estava errado? Não. Ele pregava todo dia. Ele batizava todo dia. Batizar uma pessoa é fácil? Pregar o evangelho é fácil? Então, ele seguia servindo a Deus, mas longe de Jesus Cristo. Quando Nicodemos foi se encontrar com o nosso Senhor Jesus, ele era um homem de um cargo, um status social muito elevado. Por isso que ele foi escondido de noite a poder falar com Jesus para que ninguém visse ele. Quando ele foi iluminado, quando ele falou com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele saiu, ele deveria ter deixado tudo e seguido Jesus. Mas o que ele fez? Ele saiu e seguiu servindo a Deus. Ele era sacerdote. Ele servia ou não servia a Deus? Servia. Ele tinha um viver todo dia de serviço, de fazer seu trabalho no templo e tudo demais. Ele estava servindo a Deus, mas longe de Jesus. Porque eles tinham uma posição, um cargo. Eles achavam que era alguma coisa. Agora, a mulher, só pelo fato de ser samaritana, já era desprezada. E, além disso, uma pessoa com uma moral muito questionável, era desprezada até pelos próprios samaritanos. Mas, quando a palavra de vida tocou o coração de ela, tudo mudou. O Senhor não teve que fazer nenhum milagre para ela pensar e achar que Ele era Cristo. Simplesmente foi a palavra do Senhor que tocou seu coração. Ela viu sua condição e ela saiu e chamou. Ela foi e levou essa palavra para quem? Para os da sua casa, para os da sua cidade. Ela deu frutos para o Senhor, irmãos. Ela seguiu o Senhor. Então, irmãos, não achemos que porque estamos servindo o Senhor, porque estamos nos esforçando, fazendo muita coisa, ou porque você tem um cargo, posição, função, você está aprovado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos o Senhor nos iluminar nosso coração de verdade, que ama o Senhor, um coração que se doa, um coração que serve, um coração que se sacrifica, que se entrega pelo Senhor, pelos nossos irmãos, em função do corpo. Que esse possa ser o nosso coração. Amém. Amém. Senhor Jesus. Palavra rica, né? Senhor Jesus. Muitas lições para nós.
Porque hoje o Senhor, Ele não quer pessoas religiosas, mas Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, né? A hora já chegou de fato, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né? Senhor Jesus. E o segredo, né, é ter esse viver de realidade do Senhor, né? Viver e praticar. Mas às vezes o inimigo, ele quer fazer a gente ficar perdendo tempo, né? E eu, na minha experiência, o Senhor tem tido um pouco de dificuldade comigo, porque eu tenho olhado muito para a subsistência, né? E às vezes isso tira o nosso foco do Senhor, né? Senhor Jesus. É como essa mulher, né? Ela ficou querendo buscar satisfação em pessoas. Para ela era alguma pessoa ia satisfazer ela, né? Senhor Jesus. Mas a verdadeira fonte chegou até ela, né? E não olhou a condição dela. Senhor Jesus. Mas o Senhor não olha para nós, né? Porque se fosse para olhar, a gente não ia ter nenhum motivo para ser salvo. Senhor Jesus. Mas o Senhor nos salvou simplesmente porque sim, porque Ele quis, né? Porque Ele amou e o amor ele precisa ser doado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos bem rápido sobre a questão de religião. Senhor Jesus, na igreja, na verdadeira igreja que a gente, graças a Deus, faz parte, não tem espaço, irmãos, para aparecer nem eu, nem você, nem ninguém além de Cristo. E o que é a religião? A religião é quando Cristo ele perde o foco e a pessoa, né, o pastor, o padre, ou alguma coisa do gênero, toma o lugar de Deus. Então ali se torna religião. É quando está aparecendo alguém que não é Cristo, Senhor Jesus. Então, da mesma forma, para a gente viver um viver verdadeiro, é só a gente estar se diminuindo e Cristo crescendo, né? Senhor Jesus. E graças a Deus eu vejo que o Senhor, ele organicamente, ele não permite que a igreja tenha religião, né? Porque no momento que eu começo muito a aparecer, o Senhor vai lá e me aprova, né? Me prova, me testifica, me faz ser testado, né? E aí eu posso me arrepender e ser iluminado, né? Senhor Jesus, o viver da igreja, ele é uma guerra espiritual, né? Nem sempre eu vou estar para cima, nem sempre eu vou estar correto, mas o importante é perseverar, né? Até que todos cheguemos e o prêmio não vai ser dado para aquele que é sempre vitorioso, mas para aquele que sempre persevera. Senhor Jesus, então que a gente possa perseverar e principalmente tomar cuidado para a gente não estar sendo destaque, nem estar aparecendo, né? Mas que quem apareça é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Eu vou louvar aqui para os irmãos. Uma fonte almejava para sede satisfazer. Ao beber das muitas fontes, nada pôde me preencher. Mas um dia encontrei. Um dia a gente encontrou. Um dia o Senhor passou por Sapé. O Senhor passou na localidade de vocês. Senhor Jesus. Irmão Neto, não é um açude. É uma fonte a jorrar. Senhor Jesus. O desejo do Senhor é encabeçar a igreja. É encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus. Uma coisa é a gente conhecer a palavra e praticar a palavra. Uma coisa é você conhecer e fazer do seu jeito. O nosso jeito realmente ele não serve para o Senhor, porque Deus ele precisa encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, quando o Senhor chegou lá em Samaria, naquela mulher, quando o Senhor chega até nós, quando a gente busca o Senhor por meio da sua palavra, as outras coisas precisam sair. Tudo que for velho, os conceitos, a religião, é tudo, formalismo, nossa vontade, né? Tudo precisa sair quando o Senhor chega. E o Senhor ele vai chegar quando a gente estiver desfrutando da sua palavra, daquilo que Ele tem falado para nós diariamente, todos os dias. Senhor Jesus, o segredo também, o irmão disse lá em Maria ontem, que a gente se sentir útil. A gente precisa ser útil na casa do Senhor. Né, aqui, com os irmãos, de uma forma ou de outra, a gente precisa se sentir útil. Sandra, você é útil. O Senhor lhe trouxe aqui. Ele não desistiu de você. Não desistiu de nenhum de nós. Senhor Jesus. Em Mateus 18, 20 fala que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Senhor Jesus, é todos os dias. Não é só hoje, não é só amanhã, mas é todos os dias. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, porque um dia o Senhor passou na nossa cidade e nos encontrou. Senhor Jesus. Senhor Jesus, a hora se estendeu rapidinho. Irmãos, vamos